Olá, tudo bem? Como é que você está? Creio que você esteja bem, você, sua família, seus amigos, seus parentes todos. É bom termos você e estarmos novamente juntos em mais uma classe da Escola Sabatina. É muito bom a gente falar de Jesus, o que Jesus fez, o que Jesus faz, o que Ele tem para fazer na nossa vida. E muito bom ainda quando a gente tem essa lição maravilhosa que abre a nossa visão para o entendimento da Palavra de Deus. E esse livro de Efésios está nos surpreendendo, não está? Quanta coisa bonita, quanta coisa linda que a gente está aprendendo. Imagina a gente levar tudo que a gente está aprendendo para a nossa vida conjugal, para a nossa vida com os amigos, familiar, com os nossos relacionamentos. Vai melhorar, hein? O que você acha? Então, continue conosco. Se você gosta da gente, se você gosta de estar conosco, não esqueça, tá? Compartilhe, assine lá, tá? Bota, eu não sei como é que fala. Como é que é quando ele bota o nome lá? É assinar, né? É certo? Assina, comenta, liga para a gente, se você quiser, manda o teu zap para nós no 35999890500, 35999890500. Coloque, compartilhe conosco a sua emoção, o que Deus tem feito na tua vida, o que você quer que Deus faça para você, o que você quer que a gente ore por você. Nós vamos estar sempre juntos, orando um pelos outros, você por nós e nós por você e seus familiares, tá? Compartilhe. Divida lá a alegria sua de estar conosco, porque para nós é muito importante saber que você está aí. Como é que vocês estão, meninos? Como é que estão? Graças a Deus, eu estou bem. Bem mesmo? Bem mesmo. E o seu chefe? Tudo ótimo, uma maravilha. Cada dia melhor de bom? Melhor de bom. Isso é bom demais. Está parecendo queijo mineiro, né? Cada dia vai curando, vai ficando melhor. Isso é nós. Isso é nós. Como é bom, né? A lição desta semana vem falando de um título que eu acho formidável. Você vai amar aí, vivendo com sabedoria. E para viver com sabedoria, a gente precisa do Papai do Céu na nossa vida sempre. O Elton vai orar agora. Na oração do Elton, ele vai colocar você aí, porque Deus sabe que nós estamos orando por você. Então, eu vou falar sempre, cada vez que a gente orar, coloca o seu desejo, coloca as suas vontades na mão de Deus, sempre Deus. Esquece nós, é sempre Deus. E nós juntos vamos compartilhar as misericórdias e as graças e as bênçãos que Deus tem para cada um de nós. Então, você vai orar por mim, vai orar pelo Kevin. Tudo bem, Kevin? Tudo jóia? Vai orar pelo Joel, pelas nossas famílias, pela família dos nossos amigos. Fechada? Certo, vamos então, lá. Vamos nessa. Vamos orar. Querido Pai, maravilhoso Deus, agradecemos, Senhor, por todas as bênçãos. Amém. Obrigado, Senhor, por essa lição maravilhosa. Obrigado, em que nos mostra que a verdadeira sabedoria é buscar conhecer a Ti a cada dia. Amém. De colocar em prática o Teu querer. E que o Senhor nos ajude, Pai, a entendermos e fazermos a Tua vontade. Abençoa aqui de maneira especial o Jefferson, o Kevin, também o Joel, a mim, tudo que for feito aqui, aos nossos queridos que nos assistem, que eles sintam a Tua presença e a vontade de te conhecer e ter a sabedoria divina nos seus corações, Pai. Amém. Nos abençoe, nos conduza, entregamos nossas vidas em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. A lição dessa semana, ela começa com uma ilustração que eu acho muito legal. De um leiloeiro, né, uma leiloeira e dois arrematadores, né? Apareceu um vasinho lá, um jarrinho, parecia fake, nem eu, valia nada. Então o pessoal dando 200 contos, se der 200 contos, você leva embora. Só que tinha dois caboclos que conheciam o vasinho, sabia que era um vaso antigo, né, islâmico, que valia a média de 6,5 milhões de dólares. Aí o que acontece? Um dos dois saiu com uma coisa valiosa, pagando uma bagatela. Exato. E isso vai ter uma música que eu, assim, essa música me faz refletir muito. Eu sempre gosto de tocar nessa música quando eu falo de amor, quando eu falo de graça e de misericórdia. Que a gente não sabe ganhar de graça, a gente não sabe ganhar nada se a gente não pagar. A gente acha que as coisas que valem são as coisas são pagas, que são pagas, né? Pela gente. Pela gente. Não. Se eu paguei um dinheiro e senti a dor de tê-lo, né, de ter que pagar, aí valeu alguma coisa. E às vezes eu fico aqui ouvindo Salomão falando que quem fica nas avenidas, às vezes, gritando, a sabedoria. E às vezes, né, nós temos a sabedoria em casa, Joel, Elton, na Bíblia, na palavra de Deus. E ela grita, né, lá fechada, né?
E a gente sai atrás de filosofias vãs, né, que nós vimos na semana passada, teorias humanas, ideologias, e esquece da verdadeira sabedoria que é a palavra de Deus. Né? É verdade. Então, que Deus nos abençoe, que a gente abra a mente nessa vez, né? É verdade. E essa sabedoria vem de Deus, ela é bem diferente da dos homens, né? Porque você acha que tem diferença entre a pessoa inteligente e uma pessoa sábia? Eu aprendi isso a duras custas. Pois Tem. é. Eu conheço muitas pessoas que são muito inteligentes, mas na vida, verdadeiro fracasso. E aqui Paulo mostra a verdadeira sabedoria, né? E essa comparação que ele faz aqui, né, que as pessoas no mundo ali, ele está vendo os gentios, né, os pagãos, né, com toda aquela coisa, achando que estava fazendo um grande negócio na perversão, na imoralidade, na embriaguez, nas festas. E aí ele mostra que Jesus tem algo muito mais precioso e muito mais valioso para nós, né? Agora, o Elton aqui falando sobre essa questão dos como os ímpios viviam, né, os pagãos. Hoje em dia, o que é para as pessoas viver? Eu quero viver. Quando eles falam, eu quero viver, na tua cabeça, Joel, o que já vem na cabeça? Eu sei que você sabe que você já teve o desprivilégio de fazer isso em alguns atos, né? Mas quando a pessoa fala, eu quero viver, o que ela quer fazer? Primeira coisa. Bom, vamos lá. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando a gente analisa o livro de Provérbios, eu não sei se vocês se lembram, um bom tempo atrás, teve uma lição dentro do livro de Provérbios, e ela trazia um contraste, logo nas primeiras lições ali, do que era ser sábio e do que era ser louco. E ali ficou bem claro que louco, na Bíblia, são considerados todos os que desprezam os conselhos de Deus, certo? Agora, trazendo para a tua pergunta, as pessoas elas têm entendido que liberdade, viver, é fazer tudo aquilo que o seu coração o quê? Deseja, né? Manda, quer. Liberdade é você fazer o que você quer, na hora que você quer, do jeito que você quer, com quem você quer, enfim. Certo? Entendem isso por felicidade e liberdade. Mas a Bíblia traz para a gente que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Desprezar os conselhos de Deus vai fazer com que você seja considerado, diante da Bíblia, louco ou um sábio. Temos que escolher, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado. Agora, um estilo de vida longe das orientações de Deus, a gente viu na semana passada, é uma espiral descendente do pecado. Então, eu posso dizer, e posso introduzir a nossa lição agora, você que está aí, está no livro de Efésios, capítulo 5, vai do verso 17 do 15 ao 17. Olha o que diz aqui. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade de Deus. E eu acho interessante que quando Paulo ele começa a falar sobre essa questão de sabedoria, viver, velho homem, ele já começa com um modelo. É isso, Elton? É isso mesmo. Seja imitador de quem? De Cristo. Tem que ser. Não tem outro. Não tem. E a gente vê, interessante, hoje a gente vê as pessoas adorando os ídolos, né? Como no passado, repete. O que acontecia lá com eles, lá no passado, acontece hoje também. Quanta idolatria nós estamos vendo no lugar de quem? De Jesus, que é o único que deve ser adorado, né? E se ele não for o nosso modelo, nós não formos imitadores de Cristo, nós não podemos chegar à excelência de moral, de todo sentido de amor, de mudança da nossa vida, né? Que a gente vê pessoas, as palavras, né? A gente vai falar sobre isso aqui, né? Falando sobre palavras, né? As palavras podem destruir, como também podem o quê? Edificar, né? E Jesus só tinha palavras o quê? Maravilhosas. Palavras que a pessoa era
podia ser a pior da sociedade, mas Jesus sempre viu o quê? Algo bom para falar para a pessoa, né? E a gente tem que ser assim. Será que quando eu for fazer alguma coisa, Jesus iria fazer? Como Jesus iria fazer diante dessa situação? Eu tenho que pensar nisso, né? Joel, tem um versinho aqui que é o 2 que diz assim: e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Meu, como fazer isso? Cara dele. Pepino, você é o que a gente responde conversou aí. semana passada, algumas lições. O padrão estabelecido pela Bíblia, É muito alto. ele né? é muito alto para nós. Mas não quer dizer que a gente não deva, porque assim, um dia ele vai ser alcançado, tá? A persistência nossa é para que seja na direção desse padrão, deve ser. E quando é que isso vai ser alcançado? Em que momento? Na volta de Jesus, quando Paulo diz que num abrir e fechar de olhos nós seremos transformados, eu entendo assim, eu gosto de pensar naquele momento ali como o velho homem sendo arrancado de dentro da gente. Aí vai ser tirado no tapa mesmo, né? De uma vez por todas. No tapa. Né? Essa eu Vai sou um lá. cara reconstruído, sabe? Então eu já passei por algumas situações na vida. A primeira cirurgia que eu passei, eu tinha muita raiva, às vezes que parecia que eu era um azarado, sabe? Tudo acontecia comigo. Eu tive uma doença, eu tive um tumor benigno quando eu estava com 18, para completar 18 anos. Aí qual que era a minha revolta? Era uma doença que só dava em homem até 18 anos. Então, quando eu estava para completar 18 anos, desenvolveu aqui um tumor, ele era um tumor benigno, chamado angiofibroma. Ele era irrigado pela veia principal aqui, então ele ia crescendo e tinha que se fazer cirurgia. E você conseguiu tirar sem... Não, teve que Porque fazer eu cirurgia. vi um Não, rapaz teve que fazer em São cirurgia. Paulo, assim, conhecer como foi. Você já viu a cirurgia aqui? Um dia alguém aí que está assistindo pode ter, né? Eu tive uma fratura, eu quebrei a primeira vértebra, eu quebrei o Vocês contam pescoço. pra nós um dia. Eu tenho uma cirurgia aqui que são, se eu não me engano, são 27 ou 29 pontos daqueles espaçados. Então ela é muito grande, ela pega da nuca até aqui embaixo, aqui nas costas. E todo mundo que vê se espanta com essa... Né? E um dia eu contei meus pontos, já passou de 100. Na cabeça tem quase os 100, sabe? Mas eu fiz uma cirurgia aqui, ó. Ela pegou aqui, desceu por baixo do olho, desceu correndo por aqui, abriu essa parte da face para fazer a retirada do tumor que já estava aqui, já estava bem grande já, certo? Enquanto eu estava com esse tumor, meu nariz sangrava muito e ele tampou as minhas vias respiratórias. Eu não respirava. Eu fiz a cirurgia, ela deu quase 11 horas de cirurgia. Cirurgia altamente complicada, risco, perigosa, de risco. E quando eu acordei, a primeira coisa que eu fiz foi respirar pelo nariz. Entrou aquele ar gelado, livre. Sabe, aquela sensação eu lembro exatamente até hoje. Eu imagino que quando a natureza pecaminosa do ser humano for retirada, o velho homem, eu vou sentir algo parecido com isso. Lógico que numa escala muito maior. Esse peso que a gente sente, sabe, do pecado dominando a gente, isso tudo vai deixar de existir. Vai ser uma bênção, né? Vai ser uma bênção. Elton, eu acho interessante nesse verso, tem algo aqui que chama muita atenção e que chama a tua aí também. Olha que interessante como ele fala. Ele diz assim: andar em amor, né, como já vimos. Eu vou para a segunda parte. E se entregou a si mesmo por nós em sacrifício a Deus. Quando eu vejo esse verso, eu fico vendo que o amor é em todos os âmbitos, divino para humano e de humano para divino, envolve algum tipo de sacrifício. É isso mesmo? Com certeza, né? Então não é fácil amar a Deus, não é fácil amar o próximo. Eu vou ter que sacrificar alguma coisa minha, não vou? Talvez o egoísmo, alguma coisa assim, é isso? Exatamente, principalmente o egoísmo. O egoísmo, essa O é nova. egoísmo é terrível, né? É isso que Deus quer mudar em mim. As minhas vontades, o meu modo de agir,
o que eu acho que é certo, o que eu acho que é bom, e colocar o quê? As virtudes de Cristo em minha vida, né? E a gente vê, por exemplo, a lei. Ellen White fala muito sobre o espelho divino, né? O que é o espelho divino que ela fala? A lei de Deus. A lei nos salva? Não salva. Mas quantas pessoas estão fazendo o quê? Quebrando a lei de Deus. Porque acham que não tem necessidade, que isso foi abolido. Foi abolido, isso é coisa lá do passado, isso foi lá para o povo de Israel. Então, assim, a gente vê assim, quem que pode mudar isso na minha vida? De eu amar essa lei que não me salva, mas que Deus me deu para me proteger, para me livrar das coisas ruins da minha vida. Que fazem o quê? Esse amor vertical entre eu e Deus e horizontal entre eu e as pessoas ao meu redor serem frutíferos. É somente Deus, o Espírito Santo, né? Então, assim, quando mais eu olho para Jesus, mais eu vejo o quê? Os meus defeitos. Quanto mais eu olho para a lei de Deus, eu vejo o quanto eu sou o quê? Perverso e pecador. Mas aí eu vejo Deus de amor falando que agora olha para quem? Para Cristo que morreu na cruz por você. Amém. Que está intercedendo por você lá no céu. Você confessa para Ele e pede para o Espírito Santo mudar o seu coração para fazer a vontade dEle, que é a maior virtude que o ser humano pode ter. Tem algo na lição? Já vai completar quando você está falando. Eu sei que você vai falar agora, mas vê se já consegue emendar aqui. Tem algo na lição que eu achei muito interessante nesse perpasso que Paulo faz. Certo? Eu achei muito bacana aqui. Paulo ele começa a valorizar o que Deus faz. Certo? A presença do Espírito Santo já vem desde a lição passada. E quando ele faz isso, ele chama atenção nessa lição, nessa parte da lição que a gente está vendo, o seguinte: os desejos sexuais. Então, ou seja, se Deus vai me restaurar a imagem dele, é o que o Joel falou, vai arrancar o velho homem. Se nós somos a imagem de Deus, quando eu vejo Paulo colocando essa necessidade extraordinária, o amor de Deus, eu tenho que amar a Deus e amar o próximo. Quer dizer que se eu amar o próximo como eu amo a Deus, que isso é o vertical horizontal, Joel, eu vou respeitar o meu próximo, não traindo a minha esposa, e quando vê uma filha de alguém, saber que é filha de alguém, não importa se ela é uma prostituta ou não, mas os meus olhos, eu vejo Jó, eu li Jó essa semana, onde ele dizia assim que, né, eu fiz um pacto com os meus olhos, né, de não colocar nada impuro diante dele. Aí fala também de não botar uma mulher, né, diante dos olhos dele. É isso mais ou menos que esse texto está dizendo, quando eu amar de verdade? E essa é uma questão muito ampla, né? O Elton estava falando aqui sobre essa transformação, sobre o Espírito Santo trabalhando no nosso coração, aquilo que exige de nós que a gente venha a ser. Só que, assim, o ser humano não está disposto à mudança, ainda mais esse tipo de mudança. Nós vivemos numa sociedade onde as mídias elas têm trabalhado para assim, tornar normal aquilo que não é. E o pecado, assim, o Paulo fala assim que os sentidos foram embotados. O que ele quer dizer com isso? A prática do pecado embotou os sentidos, endureceu. A percepção do ser humano ela está comprometida em relação ao que é pecado. Então, assim, nós vemos um plano tão bem arquitetado nos dias de hoje que tudo, assim, o inimigo trabalhou para manter a humanidade sob controle, para que a percepção espiritual do ser humano esteja danificada. Então, o ser humano não consegue enxergar um palmo mais além, né, do nariz mesmo. Do próprio nós, né? E poucos estão dispostos a ter uma verdadeira mudança. Hoje nós temos mídias, redes sociais, internet, música, televisão, filme, revistas, tudo isso alimentando todos esses sentidos, todos esses desejos pecaminosos.
o chamado sex appeal, né? O apelo sexual que existe hoje, existe desde uma propaganda de uma roupa. Sexo é o que ele falou aí, Elton? Sex appeal, apelo sexual. Você está vendo? Agora é inglês, francês, você que está ficando muito Não, é uma expressão muito usada. Não, é tudo bem sex appeal, desce a lenha aí. É uma expressão muito usada que em tudo há um apelo sexual, para o lado sexual. Na música, na propaganda, vai fazer propaganda de uma bebida, uma propaganda de um aparelho, propaganda de um poste, tudo, de luz. Entendeu? Tudo. E isso desperta dentro do ser humano. Nós vimos na lição da semana passada que nossa inclinação ela é, né, para que o pecado chegue a uma ação concreta, às vezes um pecado sexual, ele já foi o quê? Alimentado muito tempo. O inimigo é astuto, inteligente, conhece as nossas fraquezas e coloca diante de nós essas armadilhas. Né, Satanás começa com a criança mais nova. Mais nova, sim, é o que a gente vive na sociedade hoje. Então eu posso dizer o seguinte, então esses são filhos da treva. E a lição de segunda-feira nos convida para vivermos como filhos da luz. É só uma questão aqui, ó. Aqui na lição de sábado dizem que os pagãos consideravam, ou seja, eles tinham isso como valor. Conversas indecentes, festas com bebedeira, sexo pervertido, isso era o grande tesouro da vida. Agora, mas não deixa tem eu te perguntar. De hoje, né? É isso que eu ia te perguntar. Quando a gente olha para hoje, qual é o valor que as pessoas têm dado a sexo pervertido, a festas com bebedeiras e conversas indecentes? Droga. Ah, bom, isso é normal. Está liberando droga. Isso é normal. Ou seja, o ser humano cada vez se destituindo da imagem de Deus. Quando as autoridades sancionam essas situações, né, e quando os influenciadores, as pessoas de nome, as pessoas de destaques, os artistas, eles sancionam essas ações, tudo isso tende a parecer o quê? Normal. E esse conjunto de coisas, eles têm por objetivo amortecer, endurecer a nossa percepção espiritual e achar que tudo isso é o quê? Normal. E aí nós não vamos desejar uma mudança que é dolorida, igual a que o Elton estava falando. Agora você falando quando as autoridades, né? A gente está vendo essa questão de drogas, essas coisas que as autoridades mesmo que deveriam mudar a lei não querem, porque se eles não mexem, é eles dizendo, a gente não quer mexer. Então, tem que ser empurrado com ela, ou seja, até aquilo que a própria sociedade não está ainda pronta para receber, Satanás opera por meio de homens para fazer com que degenere a raça humana mesmo, né? O Kleber falou na semana de oração de mordomia, está salvo aí no canal da igreja, e a SD Central de Varginha, uma semana de oração espetacular. Num dos dias ele falou assim, foi no último dia, se eu não me engano, no sábado pela manhã, no último sermão que ele fez. O mal, ele está amadurecendo para que ele demonstre realmente o que ele é. Né? Então, nós vivemos um momento muito complicado. Então, vem cá. Não se deixe enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem contra os filhos da desobediência por causa dessas coisas. Ou seja, tudo isso que nós estamos falando aqui, quando você vai justificar sexualizar as crianças, ideologia de gênero para criança, quando você começa a falar que roubar um celular é normal, quando você fala que beber é normal, droga é normal, sexo, não importa a idade, é normal, ainda psicólogo dizendo quanto mais novo, melhor para ter experiência. Quando você começa a normalizar tudo isso, eu vejo tudo isso como palavras vãs. Palavra que não é vã, que edifica, a gente só encontra, o Elton já falou, na palavra de Deus. Elton, você vê o seguinte, o texto diz que a ira de Deus virá sobre aqueles que seguirem as palavras vãs. Olha que perigoso isso, hein? Perigosíssimo, né? E nós estudamos a semana passada que a ira de Deus, né? Essa ira não é contra. A gente tem que pensar muito bem com a questão da ira, né? A gente acha que vai ver um Deus lá vermelho de raiva, né? Igual o ser humano, querendo destruir tudo. Não é assim. Essa ira é contra quê? Ao pecado, né? Ele não suporta o pecado, porque ele é santo, puro. Ele é amor, né?
e o que ele vê, e ele ama o pecador, né? A gente vê assim que Paulo estava preocupado lá com os efésios, né? Porque eles vinham de uma linhagem pagã, idólatra, imoral. Influência muito forte. Né? Muito forte. E olha o que ele apresenta. Olha, uma coisa complexa, rituais. Aqueles templos tinham orgias naqueles templos, tinham coisas terríveis. E ele mostra uma coisa simples, que é quem que pode salvar? É Jesus que morreu numa cruz. A morte pior que tem, e que estava lá intercedendo por eles. Então, assim, era um risco muito grande. E hoje nós corremos o mesmo risco. Porque isso não está só na política, não está só na sociedade, isso está no meio religioso. Infelizmente, aí fora. Um meio que fugiu da verdade de Deus. E às vezes temos que cuidar também no nosso próprio meio. Nosso meio. A maneira como eu influencio as pessoas, o que eu trago da minha casa para dentro da igreja, como aquilo está influenciando a igreja. São situações muito delicadas. Isso é só um detalhezinho, isso não vai fazer diferença, não. E uma coisinha vai puxando a outra. Agora, o que nós temos que contemplar a quem? A Cristo. Agora, tem muita coisa aí para ser contemplada que, infelizmente, às vezes, há pessoas que estão dentro da igreja, que sabem o que diz a palavra, e estão aí, novelas, isso é coisa antiga, shows, as séries de hoje em dia, imagina. Tudo gira em torno do que acontecia lá com Paulo, com os Efésios. Aquilo ali chamava atenção. Pode ver os shows, como é que eles são, né? Muita luz, muito brilho, muita coisa sofisticada que prende a atenção da pessoa. Agora, Paulo chama a atenção para algo simples, que é o Evangelho. Se nós estudarmos isso aqui todo dia, qual essa lição traz para nós, nós não vamos correr o risco de ir por este caminho. E Paulo ele vai trazer aqui no capítulo 5, sim, uma necessidade... um contraste que é assim consequência da aceitação de Cristo. Vai haver um contraste muito grande entre aqueles que permanecem no estilo de vida e aqueles que permitiram a ação do Espírito Santo na sua vida e querem uma mudança de vida. E isso vai trazer um contraste. O problema é que o cristão ele tem vergonha de ser cristão. Chegou um ponto na nossa atualidade. Está difícil ser cristão, porque nós estamos errados em tudo. Deixa eu te perguntar um negócio. Na tua infância, você reconhecia os cristãos da tua rua? Conhecia. Era fácil. Crente tudo. Não sabia quem era, quem não era. Até a igreja que eles frequentavam pelo estilo deles. Você sabia. Você sabia quem era crente, quem não era. Era diferente. Hoje em dia, até dentro da igreja está difícil. Então, é lógico que a aparência exterior não quer dizer nada. Mas ajuda muito. Mas ajuda muito, com certeza. Agora, nos dias de hoje, a gente não tem mais essa percepção. O cristão ele tem vergonha de ser cristão. Ele tem vergonha de falar como cristão. Ele tem vergonha de se vestir como cristão, ele tem vergonha de agir como cristão. E aí eu até penso, né, fica meio incoerente eu dizer que o cristão tem vergonha de ser cristão. Porque Paulo diz, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação do ser humano. Não sei se você lembra, isso na década de 80, por ali assim, como até o católico, com esse negócio de bebida, de cigarro, ele era mais comedido. Quando eu digo até o católico, porque é normal o crente falar, não, mas o católico bebe, o católico fuma. Não, até o católico era. O crente, então, nem falar, não importa se ele era presbiteriano, metodista, luterano, batista, mas ele tinha uma versão. Na década de 90 para a década de 2000, olha como foi. Aí já chegaram alguns pastores dizendo, não, aquele vinho que Jesus fez lá era o vinho alcoólico. Não, a gente pode beber moderadamente. E os crentes hoje, você encontra crente no bar bêbado, crente no bar fumando. Ou seja... Pior que isso, crente estimulando outros a beberem. Sim. Isso aí teve um caso recente na internet aí de um influenciador,
um cristão, né, que se diz cristão, influenciando as pessoas. Ou seja, eu estou bebendo aqui e estou feliz. Aí eu vou, Helder, porque o Helder porque tá Deus me ama. Ele está vendo a discutir coisa mais séria, aí fica quietinho para não se meter. Eu vou botar na bagunça aqui, brincadeira, Helder, vai lá. Quando Paulo diz assim, ó, não se deixe enganar com palavras vazias, aqui ele está falando como as palavras vazias, elas influenciam as nossas ações diárias. Se as palavras vazias influenciam as nossas ações diárias, e as palavras cheias? Aí... Entende? Como eu posso influenciar tanto para o bem como? Para o mal, né? E a gente tem que mudar isso na nossa vida, né? Porque a influência do mundo, ela é o quê? Jaz no maligno. Né? E a gente tem que fazer, o cristão tem que fazer diferença nisso aqui, né? Agora, eu posso dar só o que eu tenho. Se eu tenho comunhão com Jesus, eu vou apresentar algo melhor, muito melhor. E tem pessoas sedentas de conhecer isso. Mas se eu sou igual a todo mundo aí, que está aí fora, vivo sou cristão, vou na igreja lá, tal, faço as minhas coisas, mas no dia a dia eu estou do mesmo jeito que o pessoal aí fora, não influencia nada. Não influencia nada. A Télia nega, aí é Paulo que fala, né? Que crucifica Jesus pela segunda vez. Não que Jesus está na cruz, mas, ou seja, é escândalo para o convertimento, que o sacrifício de Cristo é trazer a conversão ao coração do perdido. Eu, como cristão, quando eu dou um péssimo exemplo e influencio de forma negativa, o sacrifício de Cristo não valeu nada na vida da outra pessoa. Olha como a gente influencia de forma negativa ou positiva as pessoas. O problema é que a gente acha que pregar é só falando. Né? A gente prega muito mais sem falar. Agora, o que a gente prega aí que são elas, né? Então, o que a gente anda pregando? Eu posso usar uma frase, eu acho que eu vi essa frase, não sei aonde, né? Que a tua palavra se cale e que teu exemplo grite. Nossa, precisa Espírito Santo na nossa vida todo dia, porque e se nós caímos, não é entrar em desespero, não, mas pedir perdão para Deus e falar, muda meu coração, que Ele vai mudar. Porque o mundo está precisando de pessoas assim, e tem pessoas assim. Estão fazendo a diferença. Agora, assim, a gente vê a nossa função, como nós fomos salvos por Jesus, é levar essa salvação para as pessoas. Você leu um texto uma vez, né? Você leu... Eu estou com ele aqui. Lê aquele da ira de Deus? Não, pessoal, vocês têm que ler esse livro Desejado de Todas as Nações. Esse livro ele é fantástico. Se você não tem esse livro, 035 99989 0500. Jefferson, não tem o livro Desejado de Todas as Nações. Nós vamos dar um jeito de você ter o Desejado de Todas as Nações. Olha o que diz aqui. O amor divino moveu-se às suas insondáveis profundidades em favor dos homens, e os anjos maravilham-se de ver nos objetos de tão grande amor uma gratidão meramente superficial. Os anjos pasmam de quão limitada é a apreciação que o homem tem do amor de Deus. O céu se indigna ante a negligência manifestada para com as almas dos homens. Queremos saber como Cristo o considera, ou seja, aquele que desdém do ser humano, desdém do amor que Deus fez, que dá um péssimo exemplo. Olha como diz: como sentiria um pai, uma mãe, soubessem eles que, estando seu filho perdido no frio e na neve, fora desdenhado e deixado a perecer pelos que o poderiam haver salvo? Não ficariam terrivelmente ofendidos, furiosamente indignados? Não os acusariam com uma ira tão ardente como suas lágrimas, tão intensa como seu amor? Os sofrimentos de cada homem são os sofrimentos de um filho de Deus, e os que não estendem a mão em socorro de seus semelhantes, quase a parecer, provocam-lhe a justa ira. Esta é a ira do Cordeiro. Então, pesado. Então, aquela pessoa que às vezes eu desprezo, às vezes falo palavras duras com ela, é um filho de Deus que ele está vendo. Aí, se você poderia ter mostrado o meu amor, você está fazendo ao contrário, está mostrando a morte para ele, para um filho dele. Ele ama aquela pessoa, né?
Isso é pesado demais. Por isso que a lição traz o quê? Efésios 5,14. Desperte você que está o quê? Dormindo. Quem que está dormindo? Somos nós que conhecemos a vontade de Deus e não estamos o quê? Praticando muitas vezes. Então, isso é muito pesado. Então, isso aí é pesado para eu parar e pensar, e refletir. Eu tenho que mudar a minha vida. E quem que pode mudar a minha vida? Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo aqui conosco, que mostra que eu preciso e que tem solução para a minha vida. E essa solução é quem? É Cristo. Cristo Jesus. Ô Joel, então eu posso pegar esse link que o Elton fez? Desperte você que está dormindo. Em Efésios 5, verso 11, diz assim: e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas da treva, antes, porém, reprovai-as. O que é ser cúmplice, Joel, das obras infrutíferas das trevas? É você aprovar ou não reprovar. Tá. Aprovar ou não reprovar, gostei. Aprovar ou não reprovar, ser conivente, né? Apoiar, enfim. Aqui diz assim, ó, vivam como filhos da luz, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. O pagão busca o prazer através da imoralidade sexual e toda impureza ou avareza. O objetivo do crente é dramaticamente distinto. Não agradar a si mesmo, mas agradar a Deus. Então, é para isso que nós temos que despertar, né? Paulo ele usa o contexto da volta de Jesus para essa exortação. Assim, ó, o Jefferson, você está dormindo, o teu ônibus está chegando. Entendeu? Acorda, meu filho. Você vai perder a tua viagem. O momento agora não você precisa se preparar, se arrumar, pega as malas, o que você precisa levar, que se você ficar dormindo aí, você vai ficar para trás. Então, eu posso usar o exemplo da Brenda? Segura aí, eu vou usar o exemplo da Brenda. A Brenda é uma amiga minha. O que aconteceu? Ela, esperando o ônibus para ir para a faculdade, em pé, não é sentada não, em pé, esperando o ônibus para a faculdade, ela dormiu. O ônibus veio, pegou todo mundo que estava, mas como o pessoal viu ela em pé, pensou, não, esse deve ser o ônibus dela. Ela chegou atrasada, porque quando ela percebeu que o ônibus passou, o ônibus já estava tipo assim, uns 50 metros longe. Tá bem. É isso que você está falando, Joel? Precisamos estar atentos ao momento que nós estamos vivendo. Os crentes deviam expor as obras infrutíferas das trevas, ou seja, não ser coniventes, né? Não serem cúmplices. De que forma? Exibindo o modo de vida cristão. Então, automaticamente, a Bíblia diz assim, que as más conversações corrompem o quê? Os bons costumes. Se você anda nas más conversações... vai perder os bons costumes. Vai perder. E você tá... Então, quando há um contraste... o fato, às vezes, você não precisa participar ou ficar... Mas o fato de você se afastar já vai demonstrar qual é a sua identidade. Mas espera um pouquinho. Ele foi muito assim, superficial. Estou brincando, tá? Eu quero pegar o Elton agora. Ipa. Cúmplice. Você já falou. Você falou ali que, na parte vivendo ali da luz, você falou a questão do sexo, um monte de coisa, moralidade, essas coisas. E aqui você falou que a gente tem que mostrar. Quando eu digo ser cúmplice... a gente tem aquela ideia do crime. O que é um cúmplice de um crime? Ou é um motorista que levou o ladrão, ou é o cara que foi junto, tem o cúmplice da morte. Não foi o cara que deu o tiro, mas o cara que estava vai. A pena é menor. Sabia e não acusou. Isso. Então, quando fala crime, cúmplice aqui, quando ele pede das obras... Isso quer dizer, só quando eu vou em um lugar para denegrir o nome de Deus... ou também quando eu trago para dentro de casa, escondidinho, que o vizinho não vai ver, pastor não vai ver, professor da escola sabatina não vai ver, o Jefferson, aquele chato fofoqueiro, não vai ver. Como é que é o esquema? Isso também, né? Ninguém está vendo, mas Deus vê tudo, né? Então, se eu compro na internet um filme para assistir que é pornográfico, eu estou colaborando com as obras sexuais que Paulo condena? Exato. Quando eu compro um que é para assassinato, eu estou colaborando? Isso.
Quando eu levo para dentro da minha casa uma bebida, vamos falar assim, uma cerveja sem álcool, certo? Que quem faz é a Brahma. Eu estou colaborando para aquele pessoal ganhar mais dinheiro para juntar para fazer a outra também? É verdade. Quer dizer, eu tenho que pensar que ser cúmplice não é só estar no ato. É eu estar aqui me alegrando e curtindo o ato, não importa qual foi o meio feito por ele, é isso? É profundo, né? É muito profundo, é muito amplo, assim, a gente vai ver que essa questão da conduta que Paulo queria que os efésios tivessem, ela é muito significativa. Ela é muito, assim, como é que eu vou dizer? Ela é muito profunda mesmo, é muito gigantesca, que é algo para sair para a mudança da água para o vinho, né? É trevas e luz, são assim, contrastes muito evidentes, porque o contexto de vida que eles estavam inseridos, como você colocou bem aqui também, era algo que influenciava demais. Aqui, ó, numa parte da lição, diz que os jovens eles estavam passando por momentos em que todo aquele prazer, tudo aquilo que o mundão lá oferecia para eles, era um fator assim muito decisivo para eles deixarem o que eles tinham aceitado e voltar para a velha vida, né? Para a velha vida. Então, assim, ó, Deus às vezes ele vai pedir coisas para nós que a gente não vai entender. Então, quando Paulo está instruindo a mudar o jeito de agir, de falar, de pensar, tudo isso é uma transformação, um muro de proteção dentro do ser humano que vai fortalecer ele a tomar as decisões corretas, a evitar o pecado. São pequenos passos que eles vão criando ali um muro de proteção, uma pessoa assim, tendo capacidade de decidir, de enfrentar situações que às vezes a gente não entende. Parece que mas Deus está pedindo muito, mas não é. É um modo que Deus usa para nos fortalecer, para que a gente tome as decisões corretas. Então, eu posso dizer que quando Deus diz assim, não adulterarás, é porque Ele não quer que eu seja um viciado em sexo, para daqui a pouco esteja gastando numa clínica de sexo. Deus enxerga lá na frente. Quando Ele diz que o meu corpo é o templo do Espírito Santo, é que Ele não quer que daqui a pouco eu esteja numa clínica de desintoxicação para drogado, para drogas lícitas e ilícitas, né? Agora, você vai gostar, vocês dois aqui, Elton? Olha só. Isso é para o você, Elton. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Opa. Está lá no livro Grande Conflito, página 500 e 501. Muitas pessoas estão enganadas quanto à verdadeira condição perante Deus. Orgulham-se dos maus atos que não cometem e se esquecem de enumerar as boas e nobres ações que Deus exige e que elas deixam de realizar. Que texto, hein? Eu tinha um amigo meu que dizia assim, não, porque eu mereço. Eu não bebo, eu não fumo, eu trabalho até tarde, eu mereço isso daqui. E o que quero merecer, diz aí? Às vezes parar, perante a televisão, ver o que não prestava, orgulhosamente gastava o dinheiro com ele e não com a família. Complicado, né? Pois é. É isso mesmo? É isso mesmo. E o único que pode abrir os nossos olhos com relação a isso é o Espírito Santo. Só Ele pode abrir os nossos olhos, fazer enxergar isso, porque a pessoa fala, não, igual você está falando, eu mereço, eu acho, eu faço, eu tenho direito a isso. Então, assim, a gente vê que somente Deus pode mudar a nossa vida, não tem outro caminho. E como o mundo hoje está, assim, tomado por isso, né? Por esse egoísmo, por essa idolatria, essa coisa de se intitular isso, aquilo, e a gente tem que mudar a nossa vida, porque Jesus não demora a voltar. Ele vai voltar logo, né? Ele vai voltar logo. A gente vê, como o Joel falou semana passada, o pecado está o quê? Amadurecendo, né? Que o Kleber falou, né? E isso é uma realidade, está demais da conta. E a gente tem que fazer o quê? Ao invés de ficar buscando essas coisas,
Eu vou te contar, o que que a gente tem assistido nas redes sociais, em TV, a gente tem que cortar isso da nossa vida. Tem, né? Né? Você pode achar assim, nossa, acabou como é bobo, né, cara, antiquado isso aqui. Mas Paulo está falando isso para eles lá naquela época. Imagina hoje, se Paulo estivesse vivo hoje aqui, ele ia falar, destrua a TV, destrua o celular, destrua essas porqueiras, porque vocês vão viver de acordo com o que eles ensinam. Muda o foco, ao invés de ficar olhando para isso, olha para quem? Para Cristo, olha para a palavra de Deus. Então, essa semana teve um jovem que fez um sermão. Aqui tem a quarta-feira jovem. Um dia vem assistir, tem um jovem, tem a teen, tem a kids. E tem a das mulheres, e em volta e meia tem a dos velhos. É nós aqui, certo? Pregando sobre louvor. Que a gente pensa que louvar a Deus é só cantar, essas coisas. Eu já estou indo para as 2 últimas lições, tá? E ele falando que como nós louvamos a Deus quando a gente sabe usar corretamente o tempo. O tempo que a gente gasta em TV, nessas coisas, em leituras, né? Eu quero juntar aqui os do quarta e quinta-feira com 2 versos que eu quero deixar vocês aqui me ensinando. Portanto, tenham cuidado com a maneira que vocês vivem e vivam não como tolos, mas como sábios. Aí na quinta-feira diz assim: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissoluções, mas enchei-vos do Espírito de Deus. Então, vamos lá. Não viver como um tolo e não encher de vinho, mas de Espírito Santo, então, quer dizer, um tolo vai viver embriagado com bebida alcoólica e também com os prazeres desse mundo, é isso? É isso mesmo. É isso, Joel? Ou ele está errado? Ele está falando que é isso também. Pode repetir para mim, por favor, que eu estava olhando. Eu vi que você estava olhando ali. Aí, então, ou seja, quando ele me fala que não é para viver como um tolo, e já ele fala assim, não se embriagueis, nem com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então, diz o Elton que sim, que o tolo é aquele que vive embriagado com as coisas, além do álcool, né, com as coisas desse mundo, ao invés de se encher do Espírito Santo. É isso mesmo que é ser tolo? A gente, assim, a Bíblia trabalha essa questão de embriagar de várias formas. A gente viu quando a gente estava estudando Apocalipse, né, as 3 mensagens angélicas, que as falsas doutrinas embriagam também. Então, é tudo aquilo que a gente está falando agora. Amortecer as percepções espirituais, né, tornar endurecido o senso o senso espiritual é estar embriagado. A bebida tem essa... Então, né? Você não mentiu, não, Elton, é verdade mesmo. Então, nós temos várias maneiras de estar embriagado. Embriagado de fato, né? A gente vê que a pessoa que está bêbada, ela não tem a noção correta das coisas. Ela não sabe tomar as decisões corretas, ainda que na cabeça dela não seja assim. E nós podemos estar embriagados por doutrinas, falsas doutrinas, e estar embriagados pelos cuidados deste mundo também, que vão ter o mesmo efeito, que é o quê? Impedir que a gente tenha uma percepção clara do momento que nós estamos vivendo e da nossa posição na sociedade como cristãos. Elton, então já que ele expôs que embriagado é tudo isso, que a gente não vai perceber o momento que a gente está, a lição de quinta-feira fala de um louvor do Espírito Santo. Isso. O que é isso? Conta para mim, eu sei que você é um músico exímio, é cantar assim, de qualquer jeito? Como é que é esse esquema aí? A adoração, toda adoração tem que ser em espírito e verdade, né? Do nosso corpo, nossa mente, espiritualmente falando. Então, assim, a adoração não é algo assim, eu acho isso aqui bom, eu vou fazer dessa forma. Não. Tem que ser de acordo com a vontade de Deus, todos os sentidos. Tudo que a gente fizer tem que ser pensando que eu estou glorificando a Deus fazendo isso ou não. Porque às vezes eu posso estar cantando uma música que tem uma música que tem uma letra que ela é religiosa, mas tem um ritmo que é o quê? Muito profano, né? Pois é. E isso está acontecendo muito. E a gente vê que quem convence a gente que não pode ser assim é o Espírito Santo. Porque Deus tem que ser digno de toda a honra e toda a glória e todo louvor. Tem que ser uma coisa correta. Não é uma coisa de qualquer jeito. O GFC, assim, a gente indo um pouquinho mais a fundo,
a gente vê como que o louvor também no mundo cristão empobreceu, né? Empobreceu. E sabe que eu estava conversando esse dia com a minha esposa? Nós estamos fazendo o nosso ano bíblico, o livro de Salmos. Salmos são músicas que eram cantadas quando o povo ia a Jerusalém, e algumas delas eram cantadas dentro do santuário. Então você vai ver o seguinte, lá é o tempo inteiro Deus como Deus, ser humano como ser humano. Hoje, nos nossos hinos religiosos, nas nossas músicas religiosas, ser humano e Deus, tadinho, prevalece. É um bobo apaixonado, babando e gritando, urrando pelo amor de um pecador que ele... Pois é. Olha como é diferente, né? Ouvi um rapaz explicando um pouco sobre o objetivo dos louvores. Ele diz o seguinte, que era um método didático usado para gravar versos bíblicos e doutrinas e ensinamentos bíblicos. É por isso que o louvor cristão... Assim. E hoje a gente não vê isso, a gente não aprende isso com os louvores de hoje, praticamente. Olha a nossa música antigamente. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Profecias, eles eram ensinados para nós assim. E olha aqui, ó, por exemplo, a orientação de Paulo, né, no verso 19, 5:19, ele fala no verso 18, não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. E ao estar cheios do Espírito, olha as ações, falando entre vós em salmos, em hinos, em cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha aqui, que diferença, que contraste, né? Então eu posso chamar você, meu amigo, que está em casa, está no trabalho, está andando, às vezes caminhando, ouvindo a gente. Eu posso convocar você para uma coisa, para esse verso maravilhoso, que é um convite para viver com sabedoria, que diz assim: portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade de Deus. Efésios 5, versos 15 e 17. Eu quero ler uma coisa aqui, só porque eu queria ler, Elton. A lição fechou aqui no meu celular, mas aqui, ó, eu tenho um texto de profecia, está aqui, que eu achei muito bacana. Olha o que fala aqui. Que sua conversa... Não é isso aqui não, desculpa. Aqui, esse foi a semana passada. Deus é glorificado pelos hinos de louvor vindos de um coração puro e cheio de amor e devoção a Ele. Olha outro louvor que Deus é louvado. Quando crentes consagrados se reúnem, suas conversações não serão sobre as imperfeições dos outros, nem trará vestígios de murmuração e queixos. O amor, que é o vínculo da perfeição, os envolve. Amém. Sabe, o plano de Deus é que o amor de Cristo te abraça, que essa vida louca que a gente vive nos prazeres, porque às vezes a gente não está lá cometendo ato sexual, mas está vibrando em casa por aquele que assedia, por aquele que mata, por aquele que rouba, torcendo por bandido, sabe, vocês entendem? Não vivam como tolos. Que esse conselho, que essa lição que nós discutimos hoje aqui, traga para mim e para a sua vida um posicionamento. Cuidado com o que a gente fala, porque o que a gente fala está muito ligado com o que a gente ouve e com o que a gente vê. Aí eu vou cantar aquelas músicas das crianças, né? Cuidado, olhinho, o que vê. Cuidado, ouvido, o que ouve. Cuidado, boquinha, o que fala. Que Deus te abençoe, que os teus lábios, os teus ouvidos e os teus olhos sejam ungidos pelo Espírito Santo. Amém. Vamos orar? Querido Papai do Céu, que aprendamos com essa lição, que nos esvaziemos de qualquer embriaguez, como Joel ressaltou, quer seja ela espiritual, quer seja ela alcoólica, quer seja ela mundana, o que estiver nos embriagando, que possamos deixar esses vícios, porque o próprio Salomão diz que esses vícios é para tolos, não são para homens sábios. Nós queremos ser sábios, ó Deus, revestidos do Teu Santo Espírito. Auxilia-nos se esse é o vício que nos prende,
qualquer um deles, que nós possamos abandoná-lo pela força e pelo poder do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor leve a alegria ao nosso lar, por favor, e que nós sejamos exemplo para as pessoas e possamos influenciá-las com a nossa vida, a Bíblia sem letras, que eles vão ler. Que nós sejamos, ó Deus, motivo de muitos olharem para nós e tentar cada vez mais melhorar e se assemelhar a Ti, porque nós queremos seguir a Ti como nosso verdadeiro exemplo. É o que nós rogamos, é o que nós suplicamos, por Teu nome, ó Jesus Cristo. Amém. Amém. Brigadão, brigadão, Amém. brigadão, e até a próxima semana, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Dá o seu link aí, seu ok, teu joinha, tá? Você manda o link para os teus amigos, comente conosco, 035 99989 0500. Deus te abençoe. E não se esqueça, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai ou procede da boca de Deus. Deus te abençoe e uma excelente semana.